Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 2 de setembro, celebramos Santa Ingrid. Nossa santa de hoje nasceu na Suécia em meados do século XIII. Seus pais eram cristãos muito piedosos, muito fervorosos, e ela, desde criança, se destacou muito assim na vida de oração, no amor pelos sacramentos, na vivência em geral do Evangelho, seguindo o costume da época. Ela, muito jovem ainda, adolescente, foi dada em casamento para um rapaz que era muito rico e ela aceitou, claro, foi obediente àquilo que a sua família indicou, era um costume da época, mas com um desejo interior de ter uma vida religiosa consagrada. De qualquer forma, ela abraçou com dedicação, com fidelidade, a vida matrimonial. Como ela era muito rica, ela conseguiu criar obras de assistência aos enfermos, aos pobres em geral. Muitas vezes ela fazia questão de ela mesma cuidar dos pobres e dos enfermos. Ela não só, portanto, ajudava financeiramente a essas obras de caridade, mas ela mesma passava um bom tempo do dia servindo nessas obras. Além de toda sensibilidade, de toda compaixão, de todo o cuidado que ela tinha pelos mais esquecidos, ela também já era tida pelas pessoas em geral como santa, porque, além de tudo, ela tinha os dons extraordinários e carismáticos da cura e da profecia. Então, muitas pessoas eram curadas realmente pela oração dela e faziam questão de procurá-la exatamente para receber a sua intercessão. E também, muitas vezes, ela era voz de Deus de forma muito clara para as pessoas em geral. Por isso, tinha, de fato, o dom da profecia. O casamento dela não durou muito tempo. Pouco tempo depois de casada, sem filhos ainda, o marido dela morreu e aí ela teve a iniciativa de levar uma irmã mais velha e damas da corte para uma peregrinação até a Terra Santa, e ela passou muito tempo percorrendo os lugares santos, fazendo uma espécie de retiro espiritual, uma peregrinação em cada lugar, se hospedando, rezando, visitando todos os lugares santos. Saindo da Terra Santa, ela foi a Roma, visitou os túmulos dos apóstolos, de vários mártires, visitou várias igrejas, dando continuidade a esse retiro espiritual, a essa grande peregrinação. Quando ela volta à Suécia, isso já no ano 1281, ela, depois de levar o seu discernimento ao seu confessor e diretor espiritual, que era um padre dominicano chamado Pedro de Dacia, esse padre acolhe o discernimento dela de se tornar uma religiosa consagrada. Ela então consegue a autorização do bispo e do rei, que eram autorizações necessárias para o que ela queria, e aí ela funda um mosteiro, se torna abadesa desse mosteiro e se inspira nas regras de São Domingos para estruturar a vida no mosteiro ali, uma vida contemplativa, uma vida totalmente dedicada ao recolhimento, ao silêncio, à oração. E ali ela foi uma grande abadesa, também manifestou suas virtudes e seus dons carismáticos e extraordinários dentro do mosteiro, era muito amada pelas outras religiosas. Em pouco tempo, várias jovens se sentiram atraídas por aquela forma de vida, por aquele carisma, por mais que ele fosse de fato austero no seu estilo de vida, no silêncio, na penitência, na oração. Por mais que fosse um estilo de vida austero, mas atraiu muitas jovens para a vida religiosa na forma de vida contemplativa. Ela não passou muito tempo como abadesa do mosteiro. No ano seguinte, exatamente no dia 2 de setembro de 1282, no próprio mosteiro, que ficava na cidade de Skänninge, na Suécia, ela morreu. E como ela era muito querida pela população local, pelos pobres, pelas pessoas mais simples, e também era muito conhecida pelas pessoas da nobreza, logo o seu culto, a devoção a ela foi se difundindo.
por várias pessoas que passaram a pedir a intercessão dela, visitar o túmulo onde ela havia sido enterrada. Enfim, já foi proclamada popularmente como santa pouco depois da sua morte. E depois, alguns séculos depois, o Papa Alexandre VI, no ano de 1507, confirmou de forma oficial a devoção a Ingrid como uma verdadeira santa da Igreja. Uma santa que foi fiel em tudo, que na simplicidade foi fiel, mas que também recebeu dons extraordinários e colocou totalmente a serviço dos outros, sem nunca se deixar levar pelas vaidades, pelos apegos aos bens materiais, como é tão comum nesse ambiente de luxo, da nobreza, durante esse período da Idade Média. Ela, pelo contrário, sempre foi muito simples, viveu muito tempo da vida perto do simples, se colocando a serviço deles, sabendo que era o próprio Cristo, que ela neles amava e servia. Nos inspiremos na vida dessa grande santa, grande mulher, para que saibamos corresponder ao chamado de Deus na nossa vida, de acordo com a nossa vocação, de acordo com a nossa condição de vida. Santa Ingrid, rogai por nós.